Gente, como detectar a dengue? A doença tanto pode ser assintomática quanto apresentar quadros graves. O professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior, traz mais orientações para a gente. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem acompanha o PTV1. Sempre um prazer. O prazer é nosso. Professor, por favor, começa falando para a gente quais são os sintomas clássicos da dengue. Sintomas mais presentes da dengue são febre intensa, febre alta, dor de cabeça. E aí podem suceder dor atrás dos olhos, dor muscular, dor nas articulações. Alguns casos, mancha na pele. E o importante é lembrar que esses sintomas, infelizmente, embora sejam característicos da dengue, não são exclusivos dela. Então é preciso ter muito cuidado no diagnóstico. Esses sintomas, professor, eles podem ser confundidos com sintomas de quais outras doenças? Com as próprias outras doenças causadas pelo Aedes, como por exemplo a zika, o chikungunya, o Aedes pode transmitir no meio urbano febre amarela. Alguns sintomas, menos a febre, que no caso da Covid ela é menos intensa, também com alguns sintomas de Covid, além de gripe, alguns outros quadros infecciosos. Agora, voltando a falar de dengue, professor, ao mesmo tempo em que a gente pode ter sintomas, a doença também pode ser silenciosa, não apresentar nenhum tipo de sinal, né? E aí, professor, mesmo sem sintomas, a dengue pode ser prejudicial e, inclusive, chegar a matar? Exato, ela pode até 80% das pessoas infectadas não manifestarem o sintoma. Essas pessoas que não têm o sintoma, em relação por não terem esses sintomas, claro, não vão evoluir para quadros graves ou óbito. Agora, é importante se preocupar com isso, por quê? Porque doença, o bom é não ter. Então, hoje tem estudos, que começam a mostrar que você ter infecções durante a vida, mesmo essas assintomáticas, não é bom para possíveis posteriores doenças autoimunes. Agora, em relação à dengue, fundamentalmente, a pessoa que teve e não teve sintoma, ela pode correr o risco de ter uma segunda vez a dengue e aí ter uma dengue mais grave. Essa é a maior preocupação. Por falar em ter a dengue mais de uma vez, professor, com relação à imunidade ao vírus, alguns estudos, gente, apontam que quando uma pessoa é infectada por um dos 4 sorotipos, torna-se imune a todos os tipos de vírus durante alguns meses. Como que isso funciona na prática, professor? Isso se dá pelo seguinte, quando nós temos uma infecção, nós temos 2 tipos de resposta do sistema imunológico. Aquela que imediatamente produz anticorpos, a imunidade humoral, e uma outra imunidade de memória. Então, nesse caso, quando nós temos a infecção por um dos 4 tipos do vírus, o nosso corpo imediatamente, e no caso aí, felizmente, ele vai pegar partes do vírus que são comuns aos 4 tipos, identificar e criar anticorpos, que são compostos que nós temos no sistema imune, para neutralizar esse vírus. Só que, com o tempo, esse número de anticorpos começa a diminuir e essa defesa se enfraquece, ela fica nula. E aí a gente fica só com a defesa da memória. E aí ela é específica contra o tipo de vírus que a pessoa pegou. Agora, professor, e o tratamento? Como ele deve ser feito? A gente sabe que não há um remédio específico para a dengue. É sempre necessário procurar ajuda médica e como que é feito esse tratamento? Bom, começar pelo final da questão. Ajuda médica é importante. Por quê? Porque é preciso identificar o tipo de doença. Mesmo aquela que possa evoluir, uma pessoa saudável evoluir bem, não é uma garantia que não possa, em outro caso, uma pessoa também saudável, jovem, ter complicação. E, de fato, não tem um tratamento específico para a doença. Então, você trata os sintomas que a gente acabou citando aí para amenizar esse impacto. Mas a procura da orientação médica é importante para identificar se é realmente dengue e acompanhar o caso para evitar agravamento, sem acompanhamento. Professor, prevenção para a gente encerrar. Na semana passada, nós informamos que a Anvisa aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde, inclusive, informou para a gente que a inclusão desse imunizante no SUS é uma prioridade, professor. Com a chegada desta vacina, a gente vai deixar de ter casos como o de Passos, por exemplo, que vive uma epidemia?
Exato. A vacina, e você pegou dois conceitos fundamentais aí, né? Vacina e epidemia, Suzana. Exatamente. Ela é a nossa grande arma contra epidemias. E no caso dessa vacina, houve um avanço extraordinário, essa que foi aprovada e vai ser colocada em uso, vamos torcer o mais breve possível, porque essa vacina que vai ser colocada em uso, ela protege até 80% contra a infecção, ou seja, vai impedir que uma pessoa transmita para outra mesmo sem sintoma, e mais de 90% contra casos graves. Então, é algo extremamente importante e que é inédito, que nós não tínhamos ainda uma vacina com esse poder de conter novas infecções e aí evitar epidemias. Que vem a vacina. Obrigada, professor. Boa tarde.